HMHS Britannic, um luxuoso navio da classe Olympic, da majestosa linha de cruzeiros White Star Lines, irmão do Titanic, com sucesso igual em seu tempo de transporte marítimo ao redor do mundo, mas que, por consequência de um fatídico evento que abrangeu parte da humanidade, seu propósito ao qual foi construído fora mudado, de um navio de passageiros a um navio hospital, compartilhando um triste fim como seu irmão Titanic. Senhoras e senhores, esta é a história do HMHS Britannic. No início do século XX, o mundo estava em seu auge do crescimento como um todo, e alguns meios prosperavam mais que outros, coisa natural até aqui. E quem sairia lucrando muito foram as empresas construtoras e transportadoras transoceânicas de passageiros. Cada uma mostrava o seu melhor. Era uma briga de peixe grande. A White Star já tinha se consolidado no mercado marítimo a essa altura. Seu nome e reputação traziam status aos que viajavam pela companhia com requinte e muito bom gosto da época. Da classe de navios Olympic, o único navio que teve uma longa vida de relativo sucesso sem mais desastres fora o próprio RMS Olympic. Mas vamos focar no protagonista de hoje. A quilha do Britannic foi colocada em 30 de novembro de 1911 no estaleiro Harland and Wolff em Belfast, na Irlanda do Norte. Mas, devido às melhorias introduzidas como consequência do naufrágio, da enorme perda de vidas do Titanic, o Britannic não seria lançado até 1914. O pórtico para sua construção foi o de número 400, exatamente o mesmo utilizado para a construção do navio RMS Olympic. Portanto, ao fazê-lo, a White Star Line economizou espaço e muito dinheiro, já que a estrutura suportaria o gigante navio que estaria por vir. Já em agosto de 1914, a Primeira Guerra Mundial se iniciara. Isso fez com que o propósito fosse mudado, não só desse navio, mas de todos os que estivessem em plenas condições operacionais de serviço ao almirantado britânico. Com a guerra crescendo de forma assustadora, o almirantado preocupou-se em disponibilizar o máximo de navios, a tempo de estarem preparados para um eventual combate tenaz. Porém, os navios de grande porte, como os de classe transoceânicos, não foi mudado imediatamente para as adequações militares conforme fora exigido para os outros. Em meio a mares turvos, a montagem do Britannic seguia lentamente. Mesmo longe de estar definitivamente pronto, a própria White Star anunciava suas datas de lançamento, a viagem inaugural e rota que seria de Southampton, na Inglaterra, a Nova York, na primavera de 1915. Agora já em maio de 1915, o navio tivera passado por testes de amarração e motores, portanto, pronto para iniciar sua jornada, mas tragicamente foi nesse mesmo mês, em 7 de maio de 1915, que o navio de passageiros da Cunard Line, o RMS Lusitania, foi torpedeado por um U-Boat a cerca de 18 km da costa da Irlanda. Esse U-Boat tinha o registro de U-20, então sob o comando direto do capitão-tenente Walter Schwiger. Era conhecido por atacar navios sem distinções oficiais de um país beligerante no conflito, pelo simples fato de suspeitar que tais navios fossem britânicos e disfarçados, o que não se aplicava em todo caso, mas o RMS Lusitania fora torpedeado pelo capitão. Essa feroz atrocidade fez com que 1.198 pessoas inocentes viessem a morrer do total de 1.959 que estavam a bordo. De todas elas, apenas 761 pessoas conseguiram se salvar. Tal barbárie chegou ao mundo e esse ato fora repudiado de forma violenta, mas ainda por ir totalmente contra as convenções de guerra. Nela se diz estritamente que em um conflito de tal escala não se pode atacar civis inocentes de forma deliberada, mesmo que por vingança. Assim sendo, em junho de 1915, o almirantado britânico decidiu requisitar navios de passageiros maiores para transporte de tropas para a sangrenta campanha de Galípoli. Naquele mesmo ano, na data de 13 de novembro de 1915, o então HMHS Britannic foi requisitado oficialmente pelo almirantado. Como ele ainda estava no estaleiro da Harland and Wolff,
passou a ser preparado rapidamente para um navio de médico hospitalar. Para isso, fora necessário a instalação de 3.300 camas. Todos os seus acessórios de luxo foram armazenados em diversos galpões. Foi durante esse período que também o navio foi repintado com o logo da Cruz Vermelha Internacional, sendo toda branca, com 3 grandes cruzes vermelhas em cada lado do casco, além de uma enorme faixa verde, o que oficialmente é a designação da Cruz Vermelha e lhes daria segurança, em teoria, em águas internacionais. O Britannic chega em Liverpool a 12 de dezembro de 1915. Lá, o capitão Charles A. Bartlett assume o comando das operações do navio. E então, somente aí é que há o embarque do oficialato e demais equipes médicas. Agora vamos falar um pouco sobre a partida inaugural do HMS Britannic, não mais como um navio de transporte transoceânico de passageiros, mas sim de navio hospitalar, propriamente dito, bem como algumas de suas viagens até a sua fatídica e última viagem, Então, o HMHS Britannic partiu em 28 de dezembro de 1915 para Liverpool, Ele partiu, na verdade, de Liverpool com destino a Mudros, localizado na Itália, na ilha de Lemnos, na Grécia. Ele fez uma ligação em Nápoles, no caso uma conexão, e lá ficou para carregar carvão. Partiu à tarde e chegou a Mudros em 31 de dezembro. Chegando lá, o navio embarcou cerca de 3.300 vítimas e em 3 de janeiro de 1916 partiu novamente com destino a Southampton, onde chegou lá no dia 9 de janeiro. Já na segunda viagem, partiu de Mudros novamente e parou em Nápoles, onde fazia essa conexão constantemente. Ficou lá por um bom tempo, devido às outras baixas e transferências de outros navios, que também comportavam feridos. Já na terceira viagem, o navio parte de 20 de março do mesmo ano para dentro da Sicília, ali na região de Augusta, e lá carregou várias vítimas e voltou para Southampton em 4 de abril. Depois de descarregar todas as vítimas, o navio ficou ancorado em Cowes, na ilha de Wight, e lá foi usado permanentemente como hospital flutuante, pois havia uma sobrecarga de vítimas em terra. Já no final de sua missão, voltou novamente para Belfast, a fim de ser reajustado como navio de passageiros mais uma vez. Também, claro, passou por manutenção de rotina ou coisa do tipo. E eis que no dia 6 de junho de 1915, o Britannic ele é oficialmente liberado para retornar à White Star Line, e aí o seu propósito ser posto como o original, como for projetado e construído, que seria o de transoceânico para transporte de passageiros e cargas. Mas também na mesma época, já em 28 de agosto, o Britannic ele é requisitado mais uma vez pelo almirantado britânico como navio hospitalar. E aí ele se apronta mais uma vez, já que ele está no porto de Belfast. Então há toda uma mudança, uma readequação, e ele parte então para o porto de Southampton. E agora partindo para sua quarta viagem, o HMHS Britannic parte em 24 de setembro de Southampton em direção a Mudros. Chega em Nápoles no dia 29 para recarregar com carvão e chega lá em Mudros propriamente dito no dia 3 de outubro. Lá embarcou um grande número de vítimas, como sempre, e depois acabou voltando a Southampton em 11 de outubro. Já durante a quinta viagem, o navio parte em 20 de outubro para uma navegação direta a Mudros, não passa pela sua escala tradicional em Nápoles como antes. A bordo, ela tem um pessoal médico adicional e um grande estoque de suprimentos médicos que devem ser usados em Malta, Egito e na Índia. Chega lá em Mudros em 28 de outubro. Então tudo é descarregado, a parte o mais rápido possível, com mais feridos a bordo, e volta a Southampton no dia 6 de novembro. E aí novamente aquela escala de manutenção, etc, etc. Após a sua quinta viagem, vamos agora relatar a sexta e última viagem, a infame sexta e última viagem que o navio fez com essa mesma rota. E eu vou buscar detalhar da melhor forma possível também para que não fique muito complicado de se compreender. Então, vamos lá. Viagem 6, a sua última viagem.
Bom, como o vídeo está ficando muito extenso, né, eu vou fazer uma parte 2, onde nessa parte eu vou detalhar o melhor que eu conseguir também, para não complicar muito a compreensão de quem vê, de quem assiste, né, do espectador, no caso você. E esse vídeo, a parte 2 vai ser bem mais curto. Eu vou detalhar somente a viagem 6, que foi a fatídica viagem que o HMHS Britannic fez em direção à Grécia, onde aconteceu o incidente e, por consequência disso, seu naufrágio. Então, até logo mais, até a parte 2. A você que chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Dê seu like e se inscreva no canal. Compartilhe entre redes sociais. Até breve.